Olá, bem-vindos a mais uma análise, onde a gente desvenda as grandes ideias por trás de obras importantes. Hoje, vamos mergulhar no livro Adoração no Lar, de Joel Bick. É uma obra que propõe o resgate de uma tradição bem antiga, mas como uma ferramenta superpoderosa para os nossos dias. Ok, vamos começar por aqui. O autor não abre o livro com uma regra ou uma estatística. Não, ele começa com essa memória, algo super íntimo e marcante. Isso já diz tudo, né? A prática do culto em família é apresentada, antes de mais nada, como uma coisa profundamente emocional, e que é a base da fé. E por que essa prática seria tão importante, afinal? Bom, o livro aponta para um problema bem central. Muitas crianças que crescem em lares religiosos acabam com uma compreensão, bem superficial da fé. Ou pior, a abandonam por completo. Acabam se tornando cristãs só de nome. Para o autor, a raiz dessa desconexão toda, essa falta de profundidade espiritual, está no declínio de uma prática bem específica e diária, o culto familiar. É a ausência da fé vivida ali, no dia a dia do lar. O texto já se antecipa a essa dúvida e mostra que essa prática não é nenhuma invenção recente, não. É algo que tem raízes muito, mas muito profundas na história da teologia. Então, vamos mergulhar nessa base teológica para entender como o autor constrói todo o seu argumento, começando lá, bem nas raízes da fé. O autor basicamente traça uma linha do tempo, um fio condutor que atravessa a história. O argumento é que Deus, de forma consistente, se relaciona com a humanidade através da unidade familiar. E com isso, coloca sobre os pais uma responsabilidade espiritual. Desde Adão até a igreja primitiva, a família sempre foi o núcleo. E essa declaração de Josué, ela é apresentada como uma verdadeira pedra angular. É a afirmação definitiva de um líder de família que assume um compromisso espiritual em nome de toda a sua casa. Um modelo de liderança mesmo. Certo. Agora, saindo um pouco da teologia e caindo na prática. Como é que isso funciona no dia a dia? O livro detalha tudo em ações bem concretas, bem aplicáveis. A estrutura que o autor propõe é bem simples, na verdade. Ela se apoia nesses 3 pilares, nessas 3 atividades centrais, um tripé para ser praticado todo dia em conjunto: palavra, oração e louvor. E o que chama atenção aqui é a ênfase na acessibilidade. O autor deixa muito claro que a oração nesse contexto não precisa ser um sermão longo, formal. Pelo contrário, tem que ser uma conversa natural, direta e mencionando cada filho pelo nome para tornar aquele momento algo bem pessoal. Essa citação ilustra de um jeito perfeito o papel de proteção que o autor atribui à oração em família. A ideia é que ela funciona como um verdadeiro abrigo espiritual para o lar. O livro reforça um ponto que é, crucial. A consistência vence a intensidade. O objetivo não é criar um evento esporádico e cansativo, de jeito nenhum. A ideia é construir um ritmo diário, sustentável. É bem como o autor diz, citando a Bíblia, é o maná que cai todos os dias. Claro, o texto sabe que existem barreiras, e por isso ele se dedica a abordar aquelas objeções mais comuns, as razões que impedem as famílias de adotar essa prática. Essa aqui é clássica, né? Talvez a desculpa mais frequente de todas. E aí, como é que o autor responde a essa questão da falta de tempo? A resposta é uma provocação, na verdade. É uma reformulação de prioridades. O argumento é bem direto. Se existe tempo para lazer, para entretenimento, então precisa haver tempo para o que o autor considera a atividade mais importante da vida. O outro obstáculo gigante é o sentimento de inadequação, sabe? Aquela insegurança de não saber ensinar direito ou de não se sentir preparado para orar em voz alta na frente de todo mundo. A resposta, citando George Whitefield, foca na sinceridade, não na habilidade. O desejo de liderar e a intenção do coração são muito mais importantes do que ser um grande orador ou um teólogo. Afinal, é a prática que leva ao aperfeiçoamento. E agora a gente vai para a motivação final que o livro apresenta. O grande porquê por trás de todo esse esforço. O legado que essa prática pode deixar para as próximas gerações. E a razão número 1, o motivo mais importante de todos, é o bem-estar eterno da próxima geração. O culto em família é visto como o principal veículo para transmitir a fé de uma forma viva, real. Para ilustrar esse poder todo, o autor encerra com a história super emocionante do missionário John Patton, bem no momento em que ele está saindo de casa pela primeira vez. A memória daquele momento, daquela despedida em oração com o pai, se tornou uma força que guiou o Patton durante a vida inteira, uma imagem poderosa que, segundo ele, o protegeu nos momentos de maior tentação. Patton atribui diretamente aqueles momentinhos diários de culto em família, liderados pelo pai, à origem da sua fé.
Uma fé profunda e pessoal. Essa é a conexão final que o livro faz entre a prática do dia a dia e o seu resultado duradouro. No fim das contas, a análise de adoração no lar nos deixa com uma pergunta muito maior. O livro defende um conjunto de práticas intencionais para formar valores. E isso nos leva a pensar: quais são as práticas, muitas vezes não intencionais, que estão moldando a nossa visão de mundo e a das pessoas ao nosso redor?